Aí está a minha moto, é uma Bolivar, modelo C1500, ano 2008. Eu comprei ela em 2017 e tive a sorte de encontrar essa moto com pouquíssimos quilômetros, né? 17 mil quilômetros rodados, praticamente zero. Considerando a potência e as características da moto, é uma moto bem cuidada, bem conservada, então tá aí. Mas a primeira longa viagem que eu fiz naquele mesmo ano, eu estava muito longe da minha casa, eu moro em Maringá e eu estava em Minas Gerais, lá em Ouro Preto, conhecendo a cidade, quando eu percebi que o estator tinha queimado. É muito comum essa moto queimar estator. As Boulevard modelo C1500, praticamente todas elas têm um defeito crônico, um erro de engenharia, na minha opinião, né? Ela usa o estator, sistema de geração e distribuição de energia elétrica, idêntico do seu modelo anterior, que é da Intruder 1500. O que acontece é que aumentar o consumo, essa moto consome mais que a Intruder, só que ela gera a mesma quantidade de energia que a Intruder. Então, a necessidade de mais energia com um estator que não consegue atender a demanda provoca superaquecimento e queima do estator. Amigos, e a solução encontrada foi substituir o estator por um estator mais potente. No caso aqui, o estator que eu coloquei na minha moto, ele gera 40% a mais de energia no mínimo. Isso quer dizer que ele vai aquecer menos e vai queimar menos. Eu vou fazer uma verificação agora do estado de conservação desse estator depois de 14 mil quilômetros em 1 ano e meio que eu coloquei. Ele não tem problema, não apresenta defeito, está funcionando, está me mandando atenção e corrente certinho, eu tenho monitorado isso. Mas eu quero, por curiosidade, investigar e verificar o estado de conservação. Eu sei que se ele superaqueceu, ele vai estar carbonizando, escuro, o isolamento dele vai estar preto. E eu estou curioso para saber se ele teve alguma alteração ou não. Eu também vou refazer a parte elétrica dele, refazer a ligação, que eu pretendo fazer uma viagem mais longa e bastante longa e eu quero viajar tranquilo. Isso é mais por uma manutenção preventiva mesmo, né? Aqui na primeira tampa é onde fica o magneto. Isso é vedado por junta, banhado em óleo, é a parte que vai abrir o motor. No meio nós temos a segunda tampa, é onde só tem os cabos, as conexões. Essa segunda tampa que está no meio aqui é só abrir, não tem segredo nenhum, não tem junta, nada. E por último aqui, só uma curiosidade, essa tampa aqui, ali você abrindo, você tem um porta-ferramentas. Eu uso esse retificador regulador aí, marca Wortec, fabricado aqui no Brasil. Não tenho reclamação nenhuma, está comigo há mais de 1 ano e funciona sem problema nenhum. Ele está colocado aqui na lateral da moto, porque aqui ele é ventilado, né? Ele refrigera. Tirei ele do local original dele. Ele fica recebendo o ar fresco aqui. O local original da moto, no projeto da moto, ele fica dentro dessa tampa aqui. O problema é que ela está encostada no motor, ela absorve muito calor do motor e não tem muita refrigeração lá no retificador regulador, porque ele tem componentes eletrônicos, né? Tem transistor de potência chamado MOSFETs, que precisam ser refrigerados. Então ele fica aqui, parafusado no chassi na lateral, funciona bem, sem problema nenhum. Como eu disse, faz mais de 1 ano que eu estou usando ele e ele trabalha de acordo com a necessidade da minha moto. São apenas 4 parafusos. Muito bem, tem aqui as conexões. Por exemplo, isso aqui vem lá do estator, são as fases do estator. Eu tenho bobina de pulso e conexão do pezinho, do interruptor do pezinho, e algumas tomadas aqui. Bom, para tirar essa tampa aqui, é preciso soltar um pouco aqui a alavanca de câmbio e a plataforma. Embaixo aqui da plataforma tem 2 parafusos que sustentam ela. Você precisa da chave 14 e é só dar uma pequena afrouxada aqui, para que ela fique frouxa, solta, né? E você possa mover essa tampa aqui. Pessoal, são 9 parafusos. Eu removi os 9 parafusos da tampa.
São parafusos que você vai precisar de uma chave 8 ou 8 milímetros para soltar ele, sexta vaga. E agora eu vou soltar a tampa do magneto. O que você vai perceber é que ela tem uma certa resistência. A tampa do magnético tem uma certa resistência para sair. Deixa eu ajeitar aqui. O magnetismo do volante, os ímãs de neodímio que tem lá dentro, eles também seguram essa tampa presa. Então você vai perceber que ela tem uma certa dificuldade para sair. Não sai fácil não, assim, não é só puxar. É puxar, mas exige um pouco de jeito. Ela tá dura, ó, tá bem presa. Agora soltou, você tem que fazer uma certa força. Como eu soltei aqui a plataforma, abaixei ela, eu vou conseguir, pronto. Eu vou conseguir tirar, soltei, tá aí. Aí tá o motor aberto. Você tá vendo aí o volante do magneto. Aqui a junta, tá perfeita, tá novinha, mas eu vou trocar ela. E aqui o estator. Bom, agora eu vou usar uma chave 7 milímetros e vou soltar a bobina de pulso. São 2 parafusos que tem aqui. É só soltar o parafuso e ela sai. Parafuso 1 solto. São parafusos, como eu disse, a cabeça dele tem 7 milímetros. É 1 milímetro a menos que os 9 parafusos da tampa do estator. Pronto. Essa daqui que está na minha mão, isso aqui chama-se bobina de pulso. Também vou soltar essa borracha de vedação aqui, é só erguer ela, ó, ela sai. E eu vou tirar também esse parafuso aqui, ó. Ele tem uma chapinha de ferro aqui, uma chapinha de... Eu acho que isso aqui é aço inox. Essa função dessa chapinha, ou alumínio, não sei. Mas ela mantém os cabos presos lá para não ter perigo de entrar em conflito ou em atrito com o giro da tampa do magneto. Então é só afrouxar, tem que ter bem apertado, então dá um pouco de trabalho. Vamos lá. Aí, soltei. Chavinha 7 também, para soltar ela. Soltei. Aqui tá a tampinha. Consegue ver a tampinha? Deixa eu pegar o parafuso aqui. Bom, para não ter problema de perder parafuso, eu vou deixar ele apontado no lugar aqui. Assim não tem perigo de extraviar, de misturar, confundir parafuso. Como ele tem uma medida diferente, é difícil de você confundir, né? Ele é bem curto, mas como é uma peça muito pequena, eu vou deixar ele no seu respectivo lugar. Bom, agora eu tenho 3 parafusos aqui, ó, segurando fixo o estator. Esse também usa a chave 8 milímetros. Então vamos lá. Soltei um. Soltei o segundo. E o terceiro. Quando eu tirar esses parafusos aqui, eu libero a tampa. No caso aqui sai o estator e fica a tampa. Já soltei a bobina de pulso. Os cabos. Aqui não dá pra ver na imagem, eu vou mostrar, mas só um pingo de óleo só caiu no piso ali. O óleo mesmo do motor tá todo pra lá. Agora eu, com um pouquinho de força aqui, ó, dou uma mexidinha aqui. E pronto, soltei o estator. O estator tá solto. Tampa. A tampa tá aqui, deixa eu colocar o outro parafusinho aqui. Agora, como eu vou mexer no estator, esse motor vai ficar aberto. Pode acontecer do vento jogar alguma impureza ali, então eu vou colocar um plástico protegendo aqui. Então tá aí, pessoal, ó. Eu tenho uma junta que eu coloquei, ela tem aí 1 ano e pouco de uso, ela não tá ruim não, ela quebrou agora porque eu fui remover ela. Ela poderia ser reaproveitada e tal, dependendo da condição de onde você tá, você não precisa necessariamente trocar, mas eu quero trocar junto, tá?
como eu estou abrindo aqui, eu tenho ela nova aí, eu vou trocar. Então eu removo a junta velha e depois a gente tem que fazer uma limpeza na área aqui, né? Tirar todo o resíduo e fixar a junta nova, tá bom? Então, novamente, volante do magneto, aqui vai a junta, aqui é a engrenagem que vem lá do... aciona o motor de arranque, né? Aciona o motor. Eu não entendo de mecânica, mas eu sei que ela está aqui. Como eu vou deixar algum tempo aberto para fazer a manutenção, como eu já disse, e eu não quero correr o risco de alguma impureza entrar aqui no motor, porque agora, por exemplo, está ventando um pouco, eu vou fazer o seguinte, eu coloco esse saquinho plástico aqui, é daqueles que vai no freezer, a gente alimenta, coloca alimento no freezer, né? Então eu coloco ele ali, ó, parafuso, eu aponto o parafuso aqui, também fecho aqui, ó, dá uma esticadinha, assim eu fico mais tranquilo, né? Coloco aqui o parafuso e por baixo aqui também vou colocar um terceiro dos 9 parafusos. Eu vou acrescentar aqui um terceiro, mantendo essa tampa aqui no lugar para evitar qualquer contaminação. Tá bom? Então tá aqui, ó, estator, bobina de pulso. Nós vamos agora refazer, eu quero refazer a ligação aqui, dar uma melhorada nessa conexão e devolver ele no lugar depois de fazer algumas medições, ok? Um detalhe, né? Só um detalhe, né? Como eu inclinei o motor para lá, como eu disse, à direita e tal, o óleo escorreu, aí o único óleo que pingou são esses 3 pingos aqui, ó, que é porque estava na tampa mesmo. O óleo, no caso, ele foi drenado, ele migrou, né? Todo pro lado direito do motor. Então, sem sujeira, tudo certinho. Vamos lá. Então tá aqui, eu já tirei os cabos, né? Desconectei toda a parte elétrica aqui. Você pode perceber que ele está perfeito. Eu inspecionei o estator visualmente, não tem nenhum sinal de carbonização ou de queima. E também nós fazemos o teste com o multímetro, na escala ômica, em 200 ohms. Entre um polo e outro, ele tem que apresentar em média 2 ohms. 1.9 ohms aqui, 1.9 aqui, esse com esse, mesma coisa, e aqui mesma coisa. Essa é a resistência das bobinas do estator. Se houvesse um curto-circuito, ele é quase um curto na verdade, né? 1.8 ohms é quase um curto-circuito. Mas se eu encostar uma pontinha na outra aqui, ó, tá dando 1,5. 1,5 é curto, 1,8 não é. De repente seu multímetro consegue fazer com uma diferença maior. Esse multímetro ele é antigo, ele teria que estar, quando você faz isso aqui, teria que estar zerado, ó. Ou apresentar 0,0 lá. Mas eu sei que 1,5 é o curto dele. E 1,8, essa é a medição correta, 1,8 a 2 ohms. E também esses fios que vêm das bobinas, das 3 fases, não pode ter curto-circuito com a carcaça. Isso significa estator queimado, ó. Esse bip que você está ouvindo aí é um curto, ó. Então se eu coloco aqui e aqui, logicamente eu estou fazendo a medição de continuidade como um curto. Agora aqui não pode apitar. Não apitou, não apitou e não apitou. Significa que as bobinas estão com seu isolamento totalmente preservado, ele está 100%, tá? Esse estator aqui, como eu disse, ele é mais grosso, mais espesso. Ele apresenta deixa eu ver certinho aqui, 3 centímetros e meio aproximadamente. E esse daqui, ó, esse daqui é a medida do original. Se você perceber aqui, ó, ele dá 2,5 contra 3,5. Então esse estator aqui, ele tem mais de 1 centímetro, né? 1,1 mais ou menos centímetros a mais de espessura que esse daqui. É por isso que esse queima, ele gera menos energia elétrica. As demais dimensões são idênticas, por isso que ele cabe lá no motor. Esse aqui é o estator da BMW GS 650.
que atende toda a necessidade da moto com folga, ok? Eu vou usar esse tipo de conexão aqui, ó, para fazer a emenda do fio que sai do estator, porque vai para o retificador. Aqui, eu vou fazer a colocação dele aqui. Isso daqui chama-se luva. E ele é fixado por esmagamento, você grimpa ele. Só que nunca você deve colocar com essa capa protetora aqui, porque isso aqui vai ressecar, vai soltar. Como eu disse, vai se fragmentar dentro do motor, vai danificar o motor da moto. Depois de tirar da capa, ele fica assim. É um tubinho de cobre niquelado. Você coloca o fio lá dentro e esmaga com um alicate de grimpar. Era assim e ficou assim. Eu não vou usar estanho, porque no caso aqui não precisa, pelo método que eu estou usando. Primeiro, eu introduzo a ponta do fio, que vai lá pro retificador, né? Introduz, ela cabe aqui, ela entra bem apertada aqui, ó, como você pode ver, na luva. Coloco tudo que dá. Eu já coloquei o isolante, material isolante, ele tem que ir primeiro, para depois você encapar, porque é ele que vai isolar as conexões, não pode ter curto entre as fases. Então aqui está a ponta do fio, aqui está a luva. Aí eu introduzo aqui até o máximo que der, entra forçado, aqui entrou forçado, e aí eu venho e grimpo. Então eu coloco aqui no alicate de grimpar e esmago a conexão. Aqui, esmaguei bem forte, e aqui eu venho e esmago aqui na ponta, aperto bem e completo a conexão esmagando essa luva com muita força aqui, faz bastante pressão. Aqui também. Pronto. Você pode puxar, ela não solta, de jeito nenhum, de forma alguma. Deixa eu mostrar no detalhe aqui. Não sei se consegue ajustar o foco, mas aqui está o isolante à minha esquerda e aqui a conexão esmagada. Então eu usei esse alicate aqui, é um alicate de grimpar, ele tem várias funções, né? Ele grimpa o conector, ou seja, ele esmaga ele. Esse é o conector chamado luva para 2,5 milímetros. Você acha em qualquer loja de material elétrico. Remove a capa, não pode colocar com essa capa de plástico. Depois de colocado o fio aqui e o fio aqui, aí ele entra, você esmaga ele aqui, ele entra aqui no alicate e você esmaga. Quando você esmaga, você promove aqui uma perfeita conexão elétrica, sem precisar de solda. Bem esmagadinho mesmo, não tem problema, foi feito para isso. E aí você tem uma emenda perfeita. Eu já refiz todas as conexões, deixa eu mostrar aqui para você. Ó, eu esmaguei, né, como eu disse, o conector aqui, aqui. Estou usando aquela capinha, tem que ser um espaguete desse aqui, né? Então eu refiz as emendas, esmaguei lá a luva, prendi a presilha aqui, ó, para não soltar. E aí então tá perfeito. Já coloquei o multímetro, já conferi a questão do curto, a conexão mecânico-elétrica, está tudo certo. O estator está perfeito, não tem oscilação na cor, ele não mostra aqui que superaqueceu. Está perfeitinho, depois de 14.000 quilômetros, eu vou devolver ele para o lugar de origem. Tranquilo, para poder viajar para onde eu quiser, sabendo que estator queimado na Boulevard é coisa do passado. Pronto, refiz as conexões elétricas e agora eu devolvi no lugar o estator, a bobina de pulso, e aqui nós temos a junta de borracha. Só falta colocar agora a chapinha aqui, que vai segurar o cabo lá no lugar. Pera aí, deixa eu pegar ela lá e colocar, e aí a partir daí eu vou devolver a tampa com o estator no seu lugar. Próximo passo é colocar a tampa.
Então, eu vou soltar aqui essa proteção que eu coloquei de plástico e vou retirar resíduos que sobrou da junta antiga, né? Então, eu tiro o plástico e ficou resíduos aqui, ó, elas ficam coladas, é normal. Então, com uma chave de fenda eu vou soltar, sem fazer muito atrito. Vou retirar todos esses resíduos aqui, dar uma limpada e colocar a junta nova. Minha moto faz cerca de uma semana que eu não dou a partida. Essa tensão de 12,7 é a bateria em descanso, uma semana parada. Agora eu vou dar a partida e vamos ver se vai gerar energia elétrica a partir do estator depois de refeita todas as instalações. Para carregar uma bateria de 12 volts, a tensão mínima é 13,5. Tá aí, estator funcionando tranquilamente. Ele está gerando 14,6 volts, o que é ótimo. Significa que ele está em perfeitas condições de uso. Temos 14,6, 14,5, agora baixou um pouquinho porque a aceleração da moto diminuiu. Ela é injetada, então ela baixa a aceleração quando atinge uma certa temperatura. Tá aí, estator funcionando perfeitamente, retificador também. Tudo certo.